Estamos começando mais uma edição do Vidrocast, o podcast da Abra Vidro. Eu sou Yara Bentes, superintendente da Abra Vidro e editora da revista Vidroplano. Há cerca de um ano, todo o setor vidreiro foi impactado com imagens de uma processadora que teve sua unidade fabril tomada pelas águas nas enchentes históricas que ocorreram no Rio Grande do Sul entre abril e maio de 2024. O rio Taquari, que passa ao lado dessa empresa, subiu dos seus habituais 13 metros para impressionantes 32 metros após chover em 2 dias, o que estava previsto para 6 meses naquela região. Nas imagens chocantes, era possível ver apenas o telhado da empresa, cercado pela água revolta e enlameada do rio, que descia o Vale do Taquari desgovernado. Você já deve imaginar, eu estou falando da Lajeadense. E quem está aqui comigo hoje é a Roberta Lopes Arenhardt, que é sócia administrativa na empresa e é filha do Renato Arenhardt, que está à frente da indústria. Roberta, assim que a gente entrou em contato para fazer o convite para essa entrevista, você se colocou super à disposição para estar aqui com a gente, então muito obrigada. Olá, Yara. Olá, pessoal do podcast. É um prazer estar aqui com vocês. A gente já tem uma relação aí de um longo tempo, né? Já estivemos em contato desde antes da enchente e é um prazer estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho da história da Lajeadense. Muito bem, então vamos lá começar aqui o nosso bate-papo. Você se lembra daqueles dias? Porque acho que é importante a gente trazer aqui, né? A gente falei nessa abertura aqui das chuvas de abril e maio, mas antes disso a Lajeadense já tinha sofrido um pouco com águas ali em setembro de 2023 e também em novembro do mesmo ano de 2023. Conta um pouquinho para a gente desse histórico e aí a gente volta para a última enchente, que foi a mais grave. Então, Yara, como a gente havia conversado antes também, nós sofremos por 3 enchentes, a de setembro e novembro de 2023 e maio de 2024. A primeira, eu acho que foi a mais emblemática, assim, pra gente. Eu lembro exatamente do dia, como tudo aconteceu. O meu pai, ele tinha ido, né, para fora do país, ele estava na Itália, numa das feiras que eu tinha te comentado, né, que o setor vidreiro tem muitas feiras de vidro, normalmente na Alemanha ou na Itália, e na época ele estava na Itália para uma feira. Então, eu estava sozinha com meu irmão. E aí, na noite que antecedeu a enchente, nós fomos com o pessoal para a empresa para levantar algumas coisas, né? Botar em cima das mesas de trabalho, né? O que a gente já fazia porque era comum termos enchente ali na nossa região. Então, naquela noite, eu fui embora da empresa, era 00:30, 1h da manhã. Eu lembro que eu até mandei uma foto no grupo dos colaboradores. Gente, amanhã se preparem para vir uma roupa mais simples para todo mundo ajudar a limpar, que era o comum nosso, né? De praxe lá de Lajeado. E aí eu lembro que eu acordei naquele dia às 6 da manhã, e aí o meu celular não tava pegando sinal, não tava pegando nada, não tinha luz em casa. Fui correndo pra empresa, porque a gente mora bem próximo, né? Morava onde era a nossa antiga sede. E aí eu lembro exatamente da cena de ver aquilo tudo, assim. Tava tudo devastado, era muita água. E o meu irmão tava lá dentro, né? Ele tinha ficado dentro da empresa, ele ficou por 2 dias dentro da empresa, na enchente de setembro. Porque ele ficou e ele não conseguiu mais sair. Então, ele teve que ficar lá dentro, ele e o nosso primo, o Tomás, que era, na época, nosso gerente de produção. Então, os dois ficaram lá. E aí, foi bem complicado, assim, pra eles. Eles ficaram com água até, né, pra cima aqui do peito, tentando salvar algumas coisas ainda, até que chegou um momento que eles desistiram e subiram pro segundo andar. Porque na de setembro, a água não chegou no segundo andar. Então, conseguiram se manter bem lá em cima, até a água baixar. E aí, nisso, meu pai lá fora do país, enlouquecido, me ligando, não conseguia contato com meu irmão. E aí, eles estavam ficando, né, loucos. Eu falei, não, ele tá bem, só a gente também não consegue contato com ele. A gente ia pra cima da ponte, ele abria a janela e dava um sinal que ele tava bem. Então, foi a forma da gente se comunicar durante esses 2 dias. Uau! E foi bem marcante, assim, eu lembro dos funcionários, colaboradores chegando ali comigo, com a Nilva também, nossa gerente, todo mundo se abraçava e chorava, porque não tinha muito o que fazer, assim, era uma situação bem devastadora, e não só pra gente, pra cidade e pro vale inteiro, né, foi um susto, assim, pra todo mundo.
Como eu disse, a gente sempre passou pelas enchentes, mas não daquela forma, que foi setembro. Eu queria voltar aqui nessa pergunta, você falou, a gente já Isso. era acostumado com enchente, então ia lá e tirava as coisas. Então, há quanto tempo vocês já eram acostumados com isso? E o que é a enchente que vocês estavam acostumados para a gente estabelecer aqui um parâmetro? Eu lembro desde a minha infância no colégio, que eu estudava bem no centro da cidade, de ter enchente. Então, quando eu era pequena, às vezes a gente ficava 1, 2 dias sem ter aula, porque dava enchente, daí não conseguia acessar a escola. Era algo comum na nossa cidade, na nossa região. Mas numa intensidade menor. Isso, por exemplo, a enchente de 2020, que teve uma pequena na cidade, entrou 20 centímetros na empresa. Que na época estragou todos os móveis. Foi muito ruim na época pra gente, mas a gente nem imaginava tudo o que ia acontecer depois. Então, a gente sempre se manteve ali, continuou mantendo a empresa, porque a gente não tinha noção que isso poderia vir a acontecer algum dia. Não esperava esse agravamento das enchentes. Então, como a gente já tinha passado por essa de 2020, a gente tinha uma noção de onde é que pode chegar água, como chegou aqueles 20 centímetros que na época estragaram os cabos de máquina que ficam no chão. Então, os meninos da produção e os gerentes ali botaram tudo pra cima. Eu fui pra parte mais administrativa e peguei os computadores, com o pessoal ali do almoxerifado, botamos em cima das mesas, as cadeiras, pra não sujar, pra não precisar lavar no outro dia. Só que aí, quando a gente chegou lá, não tinha mais nada, né? Então, eu acho que a de setembro, em relação às outras que vão vir, de novembro e maio, foi a pior, assim. Foi a que mais doeu na gente. Eu acho que depois que a gente foi se acostumando com aquela realidade de enchente, parece que cada vez foi doendo menos, assim. Mas a primeira foi a mais emblemática. Aí foi em setembro, a que altura a água chegou, você se lembra? Setembro foi 29 metros. Uau, então saiu de 20 centímetros para 29 metros. Isso aí. E aí, de maio, foi 33 metros. Daí, ficou tudo embaixo d'água. E a de novembro? A de novembro foi um pouquinho menor. Foi setembro, 29, novembro, 27 e pouco, e maio, 33. Mas a de novembro, ela não foi tão ruim em questão de volume de água, mas o porquê foi tão complicado pra gente também? Porque a gente tava, pensa, setembro, outubro, novembro, a gente tava 3 meses trabalhando na recuperação de maquinário, já tinha várias máquinas operando de novo, tava tudo fluindo, e aí estragou tudo de novo. Tipo, tudo que a gente tinha feito, investido financeiramente até no espaço, tu rasga, bota no lixo e começa de novo. Então, foi isso que doeu na de novembro, assim, porque não foi muito, mas foi o suficiente para estragar o que a gente tinha refeito nesses 3 meses de trabalho. E aí, como foi essa do finalzinho de abril, reviver, a intensidade ali mais próxima do que foi em setembro e num patamar maior e mais grave? Assim, a de maio, ela tomou uma proporção muito maior, porque saiu da nossa cidade, do nosso vale, né? Foi a Porto Alegre, foi ao estado inteiro. Então, tomou uma proporção até nível Brasil e mundo, que a gente tava falando que a Gisele Bündchen, na época, postou foto, a Katy Perry, enfim, tomou uma proporção até de doações para a região muito maior do que as outras. Mas foi um dia muito louco, assim, parecia um final de mundo, assim, sabe? Era o centro da cidade trancado, cada um correndo para um lado, tentando ajudar. E chegou no momento da empresa que a gente tinha um lugar mais alto que a gente conseguia acompanhando como é que estava a empresa. Aí, metade da tarde, o meu irmão a gente tem um conhecido ali de Lajeado, que é o Douglas, que ele anda de jet ski, compete de jet ski. A gente pediu ajuda pra ele. Meu irmão e ele entraram de jet ski dentro da empresa. Aí, o meu irmão subiu, pegou ainda alguns documentos que ele achava importante do comercial, ali do administrativo, fez 2 viagens de jet ski e foi o que deu. Porque era muita correnteza. E ele só foi com esse Douglas porque era alguém que realmente competia e tinha uma noção do que estava fazendo. Então, foi uma correria na tarde para tentar salvar o que tinha. E aí a gente foi. Uma hora a gente desistiu, porque não tinha mais o que fazer na empresa. Em que momento vocês tiveram a dimensão dessa gravidade do que estava acontecendo? Eu acho que era de madrugada. Porque assim, chega uma hora da água que a gente não consegue mais entrar na empresa. Então, assim, a gente faz tudo o que dá fez tudo o que deu até certo momento. Chega uma hora que não tem como botar nossa vida em risco, né? Então a gente chega uma hora e parou. E aí a gente foi para casa. E a gente começou a ir ajudar as outras pessoas. Então, a gente mora num condomínio ali em Lajeado. E no nosso condomínio entrou água em 6 casas. Então, o que a gente fez? A gente foi pra casa e começou a ajudar os vizinhos, né? Cada um na cidade ajudando quem podia. Então, foi mais ou menos isso, assim. E aquela virada de noite foi quando subiu mais água. E daí, a gente tava todo mundo nas suas casas e ajudando os vizinhos. E aí, não tinha nem mais acesso à empresa. Não tinha mais o que fazer. A gente
focou mesmo no ajudar dos conhecidos ali. Nossa, deve ser muito impactante, né? Viver isso. Eu acho que algo que chama muita atenção foi a resiliência de vocês, né? Passado o momento mais crítico ali, a gente rapidamente, as águas começaram a baixar e a gente já viu o engajamento de vocês em retomar ali os primeiros passos para recomeçar a empresa. Como é que foi esse processo? Como que vocês se organizaram para cuidar dos diferentes aspectos ali, a operação, a recuperação do espaço físico, os colaboradores que foram afetados? Como que foi isso? Então, a gente fala que tudo na vida é experiência, né? Então, como a gente já tinha tido a experiência de 2 enchentes logo ali em setembro e novembro, a de maio fez com que a gente tivesse mais força, eu acho, para lidar com a situação. Por mais que tomou uma proporção no estado muito maior, a gente, como empresa e como família, estava um pouco mais preparado, dá para se dizer assim. Então, quando baixou a água, a gente foi até a empresa, olhou a situação, que era catastrófica, e aí a gente começou a pensar o que a gente ia fazer. E o que mais estava nos assustando era em relação aos colaboradores, porque a gente não tinha mais contato com todo mundo, por causa do sinal lá em Lajeado estava muito ruim, a questão do telefone. Então a gente conseguiu tentar entrar em contato com quem a gente sabia que morava perto de algum lugar alagado e tentar ajudar de alguma forma. Aí o que aconteceu? Como tomou essa proporção nível Brasil muito grande, muitas vidraçarias de todo o Brasil, até fazer um agradecimento para todo mundo que ajudou a gente na época da enchente, vidraçarias de todo o país começaram a nos chamar, era pelo Insta, pelo WhatsApp do meu pai, para ajudar de alguma forma. O que a gente pode mandar? Água, comida, dinheiro, o que vocês querem? E a gente falava, né, podem mandar mantimentos, o que vocês tiverem. Era frio também, então muita gente mandou cobertor, essas coisas assim. E aí, e as pessoas, mas a gente quer mandar dinheiro. Da gente, não, só um pouquinho. Vamos, então, focar nos colaboradores, que é quem realmente estava precisando, que perdeu a sua casa. Porque a gente estava conversando no almoço também, que é muito difícil nessa questão da empresa, porque, querendo ou não, é o lugar que a gente mais está no nosso dia. Nós somos em 105 pessoas, então são 105 famílias que dependem do nosso negócio. Mas quando a gente perde a casa, a gente perde a base do lar. Sim. E aí é muito mais complicado, assim, a gente, né, mantive ali contato direto com todo mundo da empresa, foram 10 colaboradores que perderam tudo, e aí é bem complicado, assim, tu lidar com isso. Então, eles perderam a base do lar deles, mas perderam também a empresa, então eles estavam completamente sem referência, né. E o que a gente fez? Eu abri um Pix do meu CPF mesmo, e ali a gente foi fazendo vídeo no Instagram e divulgando, e a gente conseguiu arrecadar um valor muito legal, e esse valor foi dividido entre os funcionários. Então, foi um valor que, né, eles entraram para a questão do governo, de pedir o auxílio, mas isso demorava muito. E as pessoas precisavam do dinheiro para hoje, para comprar comida, para comprar roupa, para ver um lugar para alugar. Então, esse valor foi um início muito bom para os colaboradores. E como foi realmente um valor muito grande, né? Que a gente até se assustou quando eu ia falando, pai, olha isso aqui, olha isso aqui. Era inacreditável a quantidade de valor. O que a gente fez? A gente entendeu que a gente podia ajudar a comunidade da Lajedense de certa forma. Então, nós pegamos o funcionário. Assim que a gente doou um valor legal para cada funcionário, a gente pegou os pais, sogros e irmãos de cada funcionário. Então, a gente conseguiu ajudar 35 famílias afetadas na época. Porque muitas pessoas, por exemplo, eu trabalho na empresa, mas meu filho passa a tarde na casa da minha sogra, para eu poder ir trabalhar. E a casa da minha sogra foi afetada. Então, a gente foi fazendo esse uma rede para tentar ajudar todo mundo que era possível na época. E aí, deu um valor bem legal, assim, e deu para ajudar bastante gente. Despertou muita solidariedade nas pessoas, né? Sim. Isso foi algo importante. Acho que para todo o estado sentiu isso, né? A destinação de doações em dinheiro e em outros insumos para a população. Você falou aqui, né, de arrecadação para os funcionários, desse foco e tal. E para Lajeadense, eu me preparando para essa entrevista, li alguns materiais, tinha uma matéria na revista Exame que falava num prejuízo de 70 milhões. Isso. É isso mesmo? É isso mesmo. Né, até antes de eu vir pra cá, eu conversei com o pai e alinhei um pouco, assim, pra... Né, pai, quanto foi mesmo? Porque foram tantas enchentes e junta com a construção da fábrica nova, que é um investimento, né, e aí tem a questão de não só o que a gente perdeu, mas o que a gente deixou de faturar nesses meses, né? Sim, lucros cessantes, isso, né? Então, assim, tirando o que nós deixamos de faturar nesse último ano, foi um prejuízo de 70 milhões estimados. Mais ainda, né, o investimento da nova fábrica também. E quais foram os impactos na empresa?
que vocês perderam? Ou talvez a pergunta certa seja, o que restou depois da tragédia, né? Vocês já estavam, depois dessas 2 primeiras enchentes, vocês já estavam preparando uma mudança de sede, né? Conta um pouquinho disso pra gente, Roberto. Então, na enchente de novembro, né, que foi aquela que não foi tanto, mas foi o suficiente para estragar bastante coisa, nós alugamos um espaço na cidade de Estrela, que é uma cidade vizinha a Lajeado. E ali a gente colocou alguns maquinários, então foi o pessoal da produção, PCP, essa equipe que dá suporte à produção foi toda para esse local alugado. E continuamos produzindo ali. Em Lajeado nós ficamos com 3 máquinas operando e todo o administrativo e o comercial. Então, vocês conseguiram salvar equipamentos para continuar Isso, todos eles foram estragados, mas a gente fez a manutenção deles e voltaram a operar. O que foi bem, né, danificado foi a questão do vidro temperado, né? Que a gente ficou sem forno, então a gente não conseguia temperar o vidro. Mas o que a gente criou? Uma estratégia de irmos até as outras vidraçarias ali da Serra, da nossa região, né? Ali de Estrela, de Garibaldi, enfim. E fomos temperando nos parceiros, né? Nesses que são nossos concorrentes, que a gente chama, mas na verdade foram parceiros nossos naquele momento. E nos ajudaram muito, abriram as portas da empresa e a gente entrou com o nosso pessoal lá para conseguir temperar o nosso vidro dentro da casa desses parceiros. E matéria-prima? Vocês tiveram muita perda de matéria-prima estocada? Sim. A de setembro e a de novembro eu não me lembro exatamente o número de matéria-prima de vidro, mas na de maio foram mais de 200 toneladas de vidro que foram quebrados, né? Que se perdeu, né? Na de setembro até algumas chapas de vidro jumbo, se eu não me engano, se mantiveram em pé, mas elas mancharam, né? Sim. Então acaba ficando inutilizável a matéria. E como foi esse processo de reunir os investimentos necessários para reconstruir a empresa depois dessa tragédia? Então, nós recorremos a vários bancos, né, que já eram nossos parceiros, assim, a longo prazo. E tivemos que fazer vários financiamentos para conseguir, né, comprar o terreno, para investir no prédio. E estamos indo, assim, ainda não temos uma conta fechada de tudo e ainda vamos precisar de mais recurso para conseguir finalizar tudo que a gente tem para finalizar. Mas tá dando certo. E como que foi a reação dos clientes? Que vocês tinham, né? Sim. Pedidos diversos de clientes. Sim. Como que foi? Como vocês conseguiram lidar? É claro que, né, da mesma maneira que vocês foram afetados, provavelmente muitos clientes também. Mas como que foi isso? Assim, a gente fala de forma geral, foi muito positivo. Claro que dentro de forma geral tem várias pessoas que não entendem a realidade do outro e aí, né... Mas, enfim, de forma geral, foi muito positivo. Muitos clientes entenderam a situação e que tinham algum prazo necessário e falaram, não, vão no tempo de vocês, façam quando vocês conseguirem. E muitos outros clientes, aí a gente não fala de cliente final, mas sim de construtoras e de prédios, assim. Eles queriam nos dar, por exemplo, assim, Roberta, eu vou fazer um prédio em setembro desse ano e eu já quero te pagar antecipado para ajudar vocês. E aí depois tu faz o vidro e a gente vai se acertando. Então, assim, a gente teve um respaldo muito legal do mercado em querer nos ajudar. Porque, querendo ou não, é dessa forma que a gente consegue dar o giro, né? Sim, então, sim. Foi bem importante. O que mostra que vocês tinham um bom relacionamento estabelecido, né? Isso. E a confiança dos clientes. Quantos anos tem a Lajeadense? A gente tem 66 anos de história. Eu acho que isso que faz a diferença, assim, na empresa, sabe? Ser uma empresa familiar, uma empresa não só familiar, mas os colaboradores que estão lá nessa. Nossa gerente comercial está há 33 anos, a gerente financeira está há 30, o Paulinho, que é o nosso medidor mais antigo, está há 47 anos na empresa. Então, acaba tendo um respaldo de uma vida longa, sabe? Querendo ou não, de credibilidade com o mercado. De uma segurança do cliente de comprar da gente. Sim, com certeza. Né? Tradição faz diferença nessas Exatamente. horas, né? Bom, para quem não é da região, conta ali pra gente qual que é a importância do Rio Taquari para Lajeado, né? E para as outras cidades ali do Vale. Então, a gente sempre teve uma relação muito boa com o rio, assim. No início da cidade, ele foi utilizado muito para trazer mercadoria e utilizavam ele como uma forma de movimentação mesmo de mercado. Ao longo dos anos não existem mais embarcações trazendo esse tipo de produto, mas ele é um marco, assim, na nossa região. Todo mundo utilizava. Eu não entro mais muito no rio, porque eu fui meio traumatizada. Imagina. Mas quem anda de jet ski, como eu falei antes, ou lanche, assim, o pessoal curte muito o rio, usa muito o rio. Então, sempre foi um cartão de visitas, assim, um cartão postal da cidade.
E acredito que não só eu, mas muitas pessoas ficaram um pouco traumatizadas nos últimos anos. Mas é algo que, né, a gente estava falando antes, tudo passa, tudo vai passar, e com o tempo as coisas vão se colocando no seu devido lugar de novo. Eu li que o convívio de vocês com o Rio era muito próximo, que tinha até planos de construir um deck e abrir umas lojas ali, né? Quando que vocês perceberam que não ia ser possível manter aquela proximidade em segurança? Sim. O pai tinha um sonho, assim, de um dia fazer um restaurante, fazer alguma coisa que desse pro Rio, para que tivesse acesso, porque era um lugar muito bonito, assim, tinha muita árvore e era muito legal de estar. A gente fazia muito churrasco ali por ali, então ele tinha essa ideia. E aí, quando deu a enchente de novembro, a gente recebeu uma proposta desse Douglas, que eu falei, que ele queria colocar uma marina, que era o sonho dele. Então, ele tá com esse projeto ainda, tá em andamento, e ele tá colocando realmente um clube náutico ali onde era a Lajadense, onde vão ter lanchas, vão ter balsas, vai ter quadra de esporte, restaurante. Então, não nós, mas alguém tá dando continuidade a esse projeto, que era o sonho do meu pai. Então, ele vai fazer acontecer. Porque a gente não tem mais como voltar pra lá, né? Ficou um pouco traumatizado e agora deixa outras pessoas seguirem os sonhos ali. Sim, ocupa o espaço de alguma maneira, mas vocês se não, desvincularam a gente dele. Não tem mais como. Já foi a cota. Já foi o que tinha que ser, né? E qual que é a situação atual da obra da nova fábrica e quando que a gente pode esperar que ela esteja, assim, 100% pronta? Então, nós começamos a obra de fato, né? O primeiro pilar que a gente fala foi em outubro. E hoje nós estamos com já com metade do piso já colocado. Então, nos próximos 2 meses, a gente vai estar com alguma máquina já operando por ali. Depois a gente ainda tem a finalização do refeitório, depois a parte administrativa, comercial, né, os escritórios. Então, assim, ao longo desse ano, a partir ali de junho, julho, já estaremos com a operação ali. Mas a gente não tem uma data específica, porque começamos a ligar uma máquina, vamos ligando a outra, e assim vai indo. Mas você acha que a operação vai estar 100% nesta nova fábrica ainda no ano de 2025? Sim, com certeza. Talvez no nosso escritório, com sala de reunião, recepção, a gente talvez ainda esteja ali no centro de Lajeado, mas acredito que até o ano que vem estaremos todos lá, sim. Ah, que bacana. Então, levou, né, até um pouco tempo, se você considerar o tamanho do estrado, né? Esse ano a gente consegue estar no nosso lugar de novo, porque, né, foi muito importante a gente ter esse local alugado ali da Escapine Transportes, que é uma empresa que nos alugou o espaço, né? Foi muito necessário, muito bom pra gente por certo tempo, mas querendo ou não é o nosso lugar, é o lugar deles, né? Então a gente também, né, tem que devolver o espaço pra eles e tá na nossa casa de novo. Tá todo mundo muito ansioso por esse momento. Imagino, por esse recomeço, né, exato. oficial. E conta pra gente, Roberta, qual era a capacidade produtiva da antiga fábrica e qual que vai ser a capacidade da nova? Vai ter um incremento? Então, na fábrica antiga, nós tínhamos uma média de 7 mil metros quadrados. Agora, a gente está construindo 12 mil metros quadrados e tudo em linha, né? Então, a gente vai ter uma linha de produção que antes a gente não tinha. Meu irmão fez o cálculo esses dias, a gente tinha 24 cantos na empresa. Porque a gente faz... É empresa familiar, né? De 60 anos. Então, fez um pavilhão, puxa um pavilhão, abre mais um espacinho e assim vai puxando. Então, de 24 cantos, nós estamos indo para 4 cantos de produção. Isso, né, para quem é da área, entende que é uma linha de produção que realmente funciona. Então, a gente vai ter uma grande otimização aí de processos para fazer o negócio girar. E o que são outros pontos que você destaca dessa nova unidade da Lajeadense? Eu acho que ela vai ser... Acho não. Ela vai ser muito especial, né? Um recomeço, né? Pós-enchentes. Eu acho que também é um marco, talvez, para mim e para o meu irmão, porque se a gente não tivesse passado pelo que a gente passou, a gente não estaria tendo a oportunidade de recomeçar a empresa, né? A gente continuaria ali sempre no mesmo lugar, né? Ampliando, fazendo puxadinhos, e agora a gente está tendo a oportunidade de fazer uma empresa do zero, uma empresa pensada, planejada, e vai ter tudo, né, do bom e do melhor para o funcionário. A gente pensou em toda a parte da questão, já falando que o Rio Grande do Sul é muito quente, então, assim, vão ter telhas térmicas de isolamento, vai ter muita qualidade pro bem-estar do colaborador mesmo. A gente vai ter uma área de lazer lá atrás, que é o nosso refeitório, mas que também é para todo mundo alugar para fazer festa. Vai ter quadra de beach, vai ter pracinha para as crianças. Então, é uma empresa, assim, pensada do zero para mais 60 anos pela frente ou mais, né? Parabéns. Então, começa uma bela história, isso, né? Apesar da tragédia.
E conta um pouquinho pra gente do portfólio da Lajeadense. O que é que quais são os produtos-chave no portfólio de vocês? Então, eu gosto de falar sempre disso, que a Lajadense começou como uma vidraçaria para suprir as necessidades da comunidade de Lajeado, né? Então, era uma vidraçaria bem pequena, onde meu avô, meu pai e a família moravam, né, em cima da vidraçaria, e ali eles serviam todos os produtos necessários para a época. Então, quebravam um retrovisor de carro, eles trocavam. Na época, tinham muitos certificados, quando alguém se formava, e aí tu enquadrava e botava na parede de casa, então isso eles também faziam, emolduravam. E assim, né, foram indo, depois teve a entrada dos boxes de banheiro também, e aí o mercado foi se desenvolvendo. O mercado, de forma geral, mudou muito em relação ao vidro, né? A gente tinha casas com pouquíssima metragem quadrada de vidro e hoje a gente tem casas que são praticamente só planos de vidro. Então, dentro disso, a Lajeadense foi se modernizando, acompanhando as necessidades do mercado. E hoje a gente trabalha com todos os vidros para construção civil e arquitetura. Então, a gente trabalha com vidro laminado, vidro temperado. A gente tem um carro-chefe, né, forte, que é o duplo, que é a nossa marca Dual Glass. A gente também faz os vidros múltiplos, então, para visores de piscina, guarda-corpo. Visores de piscina e guaritas de vidro, desculpa. E também a gente trabalha com toda a questão da mão de obra de instalação, que eu acredito que seja um grande diferencial da empresa. Então, nós somos uma vidraçaria para suprir a nossa mão de obra de instalação. Então, desde boxes de banho, a pergolados, a guarda-corpo, a os vidros jumbos de instalação, a gente realiza toda a instalação com nossa equipe. Roberta, vocês também fornecem vidros para alguns projetos especiais, né? Um deles é o Monumento Cristo Protetor, que acabou de ser concluído e inaugurado na cidade de Encantado, ali próximo a Lajeado. Conta pra gente sobre essa obra e o vidro que tem nela. Sim. Essa obra foi muito emblemática para a gente ficou muito feliz quando nos contataram para realizar o Coração do Cristo, né? É um marco muito importante para a Lajadense de estar fornecendo esse vidro e também para todo o Vale, né? Depois de tudo que aconteceu, eu consegui, né, fazer a inauguração do Cristo, que representa muito para a comunidade. Eles entraram em contato com a gente na época e aí nós fizemos toda a análise de projeto com a equipe, né? Produzimos o vidro, fizemos o beneficiamento, levamos até lá e nossa equipe também realizou a instalação em parceria com o Guincho Sansão, que é ali da cidade de Lajeado, que realizou o içamento do vidro com a gente, porque é muito alto, né? Então, foi isso, assim, foi um marco muito legal. Eu fui no dia, acompanhei os meninos também na instalação, e foi um momento histórico para Lajadense. Que bacana. E aí ele é um mirante, que é um coração, né? Isso, tu entra no Cristo, sobe, né, de elevador ou de escada. Quando o elevador abre, tu tá no coração dele, tem uma visão geral pro vale ali de Encantado. Essa obra do Cristo Protetor foi destaque na edição de outubro da revista Vidroplano, que tratava de pontos turísticos com vidro. Se você não viu, procura lá no nosso site, nas edições anteriores, e veja esse trabalho, que é super bacana mesmo. Roberta, vocês têm um trabalho forte na comunicação pelas redes sociais. A empresa sempre comenta sobre as obras para as quais está fornecendo vidro, mostra detalhes do dia a dia da produção. Inclusive, a gente pode acompanhar a construção da nova sede, né, pelos vídeos que vocês estão postando no Instagram. Qual que é a importância de ter esse contato mais próximo com o mercado? Então, nós iniciamos esse trabalho mais forte nas redes sociais a partir de 2021, mais ou menos. A gente tinha um trabalho já, né, mais básico no Instagram na época e no Facebook, e aí depois que eu entrei, eu também acabei liderando essa parte e acabei focando bastante nisso. É muito legal, assim, porque também depois das enchentes a gente acabou ganhando bastante seguidor e bastante visibilidade na rede social, mas é muito legal ver o respaldo dos clientes e dos fornecedores, assim, acompanhando tudo, né? Então, às vezes eu vou para algum lugar e as pessoas falam, eu vi o vídeo, eu te conheço dos vídeos da Lajadense e tal. Então, é bem significativo. Eu acho que é uma forma, né, eu analisando, assim, essa questão de estratégia de mercado, a gente entende que hoje, talvez, o nosso cliente final, ele não tá ali todo dia no Instagram, que nem o pessoal da nossa geração, mas eu entendo muito essa questão de ir plantando para tu ir colhendo no futuro. Então, eu faço esse trabalho muito forte, até no TikTok, a gente também tem um canal legal e um canal no YouTube, porque eu entendo que no futuro, o nosso cliente vai ser quem está hoje acompanhando as redes sociais. Então, a minha ideia como marketing é plantar uma sementinha que, assim, quando alguém for fazer sua casa, sua obra, tem que pensar primeiro na Lajadense, quando for fazer algum projeto. Então, essa é a ideia, por isso que eu incentivo muito a questão de mão de obra, divulgo muito essa parte da mão de obra do produto final e também para serralherias, né, de forma geral. Então, é mais ou menos isso.
Sucesso. Bom, a gente tem aproveitado essas conversas, Roberta, para falar também um pouco sobre a gestão das empresas familiares, já que essa é uma característica predominante no nosso mercado. Eu queria aproveitar a sua presença aqui para abordar um pouco esse tema. A Lajadense começou sua história em 1958 como vidraçaria. Ela sempre foi da sua família? E o que você sabe sobre esse início da história da empresa? Sim, sempre foi da nossa família. Começou com meu avô, né, o Miguel Arinhart. Ele deu início à vidraçaria, como eu comentei antes, mesmo para suprir as necessidades da comunidade, né, como uma vidraçaria. Depois disso, meu pai entrou na empresa, começou a trabalhar com ele, também fazendo de tudo, media, instalava e ajudava ele de todas as formas. E meu pai tem dois irmãos, né? O Roberto, que foi logo para Porto Alegre, ele seguiu a carreira de banco, então nunca quis trabalhar na empresa. E a Rosane, que é minha Dinda, que também seguiu para o lado da aviação, então foi morar no Rio de Janeiro e foi ser comissária. Então, nenhum deles quis a empresa. E aí, o meu pai, na época, né, pegou um com meu avô e ele seguiu, então sempre teve algo muito tranquilo, assim, em relação à família, né? Os dois quiseram seguir a carreira deles e a gente manteve a empresa. E depois, então, da entrada do meu pai, né, o meu avô também deu continuidade e depois entrou meu irmão há 14 anos atrás e eu entrei há 4 anos atrás. E somos nós, então hoje é só a nossa família, né, a família do meu pai. Sim. Em 94, vocês abriram uma filial em Porto Alegre e alguns anos depois, em 2002, vocês construíram uma nova sede em Lajeado. Isso. É nesse momento que vocês deixam de ser vidraçaria e passam a ser uma processadora de vidros? Isso. A gente tinha no centro da cidade, né, uma loja que eles chamavam que fornecia. A gente tinha até algumas mesas para cortar vidro ali embaixo. Mas aí, então, quando meu pai completou 30 anos, ele abriu essa filial em Porto Alegre, sendo uma loja, porque era a época que estava dando um boom nos boxes de vidro. Então, ele entrou muito em parceria com a Blindex na época, e aí ele começou a instalar bastante box por Porto Alegre. E nessa ida para Porto Alegre, que ele começou a conhecer as construtoras da capital. E aí começou uma relação diferente, e a gente começou a entrar em obras, né, de prédios, né, maiores e tudo mais. Em 2002, a gente inaugurou a gente, né? Eu tinha 2 anos. A Lajadense inaugurou o que era a nossa planta até agora. Então, ali a gente fez um primeiro pavilhão. E o meu pai sempre conta que naquele primeiro pavilhão, o meu avô entrou lá e falou, tu tá ficando louco? Que é isso? Não, isso é muito grande, não tem por que fazer uma coisa tão grande, tem que ser uma coisa menor. E enlouqueceu com meu pai, brigaram, né? Mas depois, quando foram colocando máquina e a empresa foi crescendo, meu avô conseguiu ver a necessidade daquilo. Então, acho que se ele tivesse vivo hoje, estivesse vendo tudo que a gente está fazendo, ele ia enlouquecer. Mas é por um bom motivo e é isso. Você falou desse momento tão importante, né, dessa migração, que você era pequenininha, tinha 2 anos. Quais são as suas primeiras lembranças na empresa e da sua família, né, a atuação da família dentro da empresa? Sim. Eu lembro, assim, desde pequenininha de frequentar a empresa muito. Nas férias também eu ia com meu pai e com meu irmão pra lá. Mais atrapalhava do que ajudava as gurias, né? Então, queria atender telefone, queria atender cliente, ficava lá rabiscando as coisas. Então, na infância foi esse momento mais nas férias, assim, que a gente ia pra acompanhar um pouco do processo. E aí, depois que eu fiquei um pouco mais velha, né, ali com meus 16, 17 anos também, eu comecei a trabalhar nas férias, mas daí eu tinha que cumprir mais horário, assim, eu não ia pra ficar atrapalhando, né? Eu não tinha uma função específica nas férias, mas eu ia e ajudava, assim, a parte financeira, quando eu precisava de alguma coisa, o RH, quando eu precisava de alguma coisa, pra gente ir se envolvendo de certa forma. O meu irmão também, quando iniciou, eu fui para Porto Alegre, né, fazer faculdade. Então, eu trabalhei em outra empresa antes de ir para Lajadense. O meu irmão já iniciou na empresa aos 17 anos, então ele fez a faculdade em Lajeado e já começou. Ele começou trabalhando na produção, nos primeiros meses, assim, para conhecer bem o processo, para entender todo o processo produtivo. E hoje a sua família toda trabalha na Lajadense? Sim, a minha mãe não. A minha mãe é professora aposentada e é o meu pai e meu irmão. E como que vocês atuam juntos? Como é essa divisão de responsabilidades no dia a dia, na gestão da empresa? Sim. Assim, por incrível que pareça, a gente se dá muito bem. Eu vejo muita gente às vezes falando, né, que a empresa familiar é um caos, que é muito difícil lidar, mas a gente realmente tem uma relação muito boa. Eu sou muito parecida com meu pai.
muito. E o meu irmão é bem mais parecido com a minha mãe. Então, a gente meio que se divide, assim. O meu pai acaba sendo um pouco mais comercial, né? Mais visitando os clientes, estando na rua. O meu irmão, por não ser tão comunicativo quanto a gente, ele acaba liderando mais a parte de produção, né? E processos dentro da empresa. E agora, tocando muito forte a obra também da sede nova, ele encabeçou tudo e tá fazendo acontecer. E eu, como sou um pouco mais comunicativa, assim como meu pai, eu acabei pegando a área de marketing para mim. Me envolvo também na parte de RH, mas a parte de endomarketing, assim, do RH. Então, é mais em relação às pessoas, né? E é isso, cada um acaba pegando o seu espaço e a gente está muito bem. Eu e meu irmão, como, né, terceira geração, eu vejo a gente muito como complementares, assim. Ele tem um lado muito bom que eu não tenho, e acho que eu tenho uma parte que ele também não tem e não gosta muito, né? Que é essa parte mais comunicativa. E então acho que a gente se complementa bem, assim, como irmãos. Você comentou dessa experiência, né? Que você foi estudar em Porto Alegre e trabalhou em outra empresa, mas você sempre quis voltar e trabalhar na Lajeadense? Sim, desde pequenininha, quando nos perguntavam tanto para mim e pro meu irmão o que a gente queria fazer, a gente queria trabalhar na empresa. Né, o pai nos deu suporte se a gente quisesse fazer outra coisa, ir para a área da saúde, enfim, mas a gente nunca cogitou outra coisa. A gente sempre olhou com muito carinho para a empresa, assim, então sempre foi de uma vontade nossa de trabalhar lá. E na época eu fui para Porto Alegre, né, fiz administração com ênfase em marketing lá. E aí eu queria trabalhar em outros lugares antes de ir para a empresa, porque querendo ou não, quando tu tá na empresa da tua família, né, tem uma questão assim, tá lá porque é filha do dono, porque não tem tanta competência, né? Tem uma questão assim. E eu quis sempre trabalhar em outro lugar para eu ter a visão e a noção do que é não ser filha do dono, não ser da empresa familiar. Então, realmente trabalhar, né, com uma empresa normal, vamos dizer assim, para eu ter essa experiência e trazer ela depois para a Lajeadense. Então, acho que foi bem importante para mim e eu cresci bastante estando lá. Trabalhei no grupo Renner, na Yukon. Que é de moda, não tem nada a ver com vidro. Sim, eu trabalhava outro segmento, no né? setor de distribuição de produtos, então eu alocava todas as peças para todas as lojas do Brasil. Não tem nada a ver com o que eu faço hoje, mas foi bem importante na época. Sempre contribui, né? Um olhar diferente, Exatamente. Um outro negócio. E tá dentro de uma empresa grande, né? O Grupo Renner tinha mais de 1.000 funcionários na época. Não sei como é que tá hoje, mas é um tamanho de empresa muito legal, assim, pra estar. E como que a Lajeadense está enxergando o ano de 2025? O que vocês estão esperando para esse ano, para além da perspectiva da empresa em si, né, do mercado? Como vocês estão enxergando o mercado de vidro este ano? Assim, falando da empresa, a gente está muito ansioso, né, para ir para a empresa nova e para as coisas acontecerem. A gente, né, tá vendo que o mercado não tá tão fácil quanto nos outros anos, mas a gente acredita que essa retomada também nossa, né, no mercado, com os parceiros, com os clientes, a gente vai conseguir dar a volta por cima. Talvez ainda não esse ano, mas nos próximos a gente vai conseguir fazer o negócio girar. Então, a gente tem muita esperança, assim. A gente vê mercados como a Serra do Rio Grande do Sul, o litoral, ainda bastante fomentados. Então, vai ter mercado para conseguir dar o giro. E vocês estão otimistas com o ano de 2025 para o mercado vidreiro, não só para a Lajeadense? Pois é, daí eu já tenho um pouco as minhas dúvidas. Eu acho que até agora, né, não foi um ano tão positivo assim quanto nos outros. Mas eu acho que ainda tem bastante coisa para acontecer e talvez a gente consiga sair com um ano positivo. Mas até então, até agora, o mês de abril não foi tão positivo assim, né? Que a gente estava conversando antes também. Vamos ver o que nos aguarda. Vamos ver o que nos aguarda aí. Tá certo. Roberta, a gente está caminhando aqui para o final do nosso programa. E aí eu queria te perguntar, depois de todos esses desafios enfrentados e que vocês estão vencendo, né? É importante que se diga. Como que você imagina o futuro da Lajeadense? Eu acho que desde que eu entrei na empresa, eu imaginava uma coisa da Lajeadense, né? Eu sempre me imaginei indo para o mesmo local de trabalho, indo com as mesmas pessoas, tendo uma rotina sempre padrão, vamos dizer assim. E depois de tudo que aconteceu, a gente vê que a vida nos dá vários sustos e vários acontecimentos, mas no final sempre tudo dá certo. Então, eu tenho certeza que a Lajeadense tem muito a prosperar ainda. Tudo que a gente passou, tá sendo uma oportunidade da gente fazer uma fábrica nova, uma empresa nova. E além dessa questão, né, da parte física, a questão emocional de tudo que aconteceu e mexeu na nossa família e com cada um de nós. Então, eu tenho certeza que vai dar tudo certo, que temos muitos anos aí para trabalhar muito, para pagar a conta também, e muitos anos de prosperidade para a Lajeadense, e principalmente com a equipe que a gente tem,
né? Que é isso que faz a diferença ali no nosso dia a dia. E acho que foi a equipe que não fez a gente desistir da Lajadense como família. Olhar todo mundo ali engajado e querendo fazer acontecer, é isso que faz a diferença na nossa vida. Então, tenho certeza que vai dar certo. E deixo aqui meus votos de sucesso, tenho certeza. E o que seria o seu conselho para as empresas que estão passando por dificuldades? Tem um segredo para a resiliência? Assim, eu acho que, sendo empresa familiar, né? Eu acho que talvez esse foi o segredo. Ser uma empresa familiar e a gente tá todo mundo um do lado do outro. Às vezes era bem difícil porque tava todo mundo mal junto. Mas eu acho que isso que faz a diferença, assim, de ser da família e a equipe que tu tem. A gente tem, como eu falei há pouco, a gente tem uma equipe muito diferenciada. Tanto os que estão há muitos anos lá dentro, como 30, 40 anos, aos que estão há menos e vestem a camisa e entendem o que é ser lajadense. A gente tem uma cultura muito forte, assim, além da nossa família, a gente tem uma relação de família com todo mundo. Então, eu acho que o segredo para conseguir passar por seja qual for a dificuldade é ter uma equipe engajada que acredita no teu negócio e que tu confia em todo mundo. Então, acho que é isso. E qual é o seu recado final para quem acompanhou a gente nesse bate-papo aqui no nosso podcast? Eu queria agradecer para quem ouviu tudo até agora. Está sendo uma oportunidade muito boa de estar aqui em São Paulo, com a Yara e com toda a equipe. E agradeço a todos vocês. Espero que tenham gostado da nossa conversa. E até a próxima. Roberta, muito obrigada pela sua presença aqui no Vidrocast. E a gente deseja muito sucesso nessa nova etapa da Lajadense. Obrigada, Yara. Bom, nós chegamos ao fim dessa edição. Nos acompanhe no YouTube, no Spotify, no Deezer e no SoundCloud e siga e curta o Vidrocast na sua plataforma preferida de áudio para você sempre receber os nossos conteúdos. Para mais informações, você também pode ler e assinar a revista Vidroplano e acessar o nosso site e redes sociais. Até a próxima!